Bom dia, eu me chamo Jéssica Cavalcante, sou residente do Apvida e hoje fiquei responsável por apresentar esse artigo que fala das manifestações de neuroimagem nas crianças com infecção por SARS-CoV-2. Esse estudo foi desenvolvido a partir da Sociedade Americana de Pediatria e de Neuroradiologia, que liderou uma iniciativa no chamado Internacional para esses casos. Foram revisados casos de 10 países, submeteram crianças e adolescentes de 0 a 18 anos com neuroimagem anormal. 38 crianças que foram separadas em 4 categorias. São os casos agudos de Covid-19 com PCR e IgM positivo. A categoria 2, casos agudos ou subagudos de pacientes assintomáticos com Covid-19 com PCR positivo. E a categoria 3, casos de crianças com síndrome inflamatória multissistêmica, que é a Kawasaki-like. A categoria 4 são os casos indeterminados que apresentaram PCR positivo em algum momento no curso da pandemia. Na categoria 1, os achados foram, a grande maioria, compatíveis com manifestações autoimunes, onde 6 desses 12 pacientes apresentaram um hipersinal da substância cinzenta e branca em T2, com restrição à difusão, em 4 de 6 pacientes. Esse padrão ele é semelhante ao ADEM. 2 pacientes apresentaram realce dos nervos cranianos ou da cauda equina, mostrando uma neurite. Uma criança ela apresentou uma mielite agressiva incomum, com aumento do sinal em T2 dentro da medula espinhal cervical e torácica, e em 4 dias evoluiu com edema e hemorragia. Após 3 semanas, evoluiu com atrofia incomum, com persistência da restrição à difusão à medula. Esse paciente, ele ficou permanentemente tetraplégico. 4 crianças previamente ígidas evoluíram rapidamente a óbito, uma com pequeno infarto frontal esquerdo, com a deterioração clínica rápida, com meningite e hidrocefalia dentro de 3 dias, evoluindo com edema e herniação em 3 semanas e meia. Uma outra criança, após 5 dias de internação, apresentou infecção por varicela zoster, com encefalopatia e febre, infiltrado pulmonar por Covid-19, sepse e declínio neurológico. A ressonância mostrou um padrão atípico de microhemorragias cerebrais e múltiplos focos de infarto. Uma outra criança apresentou inflamação incomum do plexo coroide e fulminante associação com tuberculose, evoluindo com ventriculite, hidrocefalia e abscessos cerebrais focais. Uma quarta criança com sinusite complicada, com desenvolvimento de meningite, apresentando vasculite inflamatória e múltiplos infartos. Uma adolescente gestante de 27 semanas de gravidez desenvolveu um infarto hospital no contexto de uma encefalopatia grave. Ela teve a criança durante a internação, a criança nasceu bem, e esse caso foi aqui do Brasil, lá da Santa Casa de Sobral. Na categoria 2, nós temos 3 pacientes com alterações semelhantes à ADEM, 4 pacientes com neurite, apresentando realce da cauda-equina, nervos cranianos ou espinhais, e um paciente com extensa trombose sinusal com infartos parasagitais. Na categoria 3, nós temos os pacientes que apresentaram lesões no esplênio do corpo caloso isoladamente ou em combinação com anormalidades associadas a alterações semelhantes ao ADEM, mielite. Um paciente apresentou ressonância com múltiplos focos pontilhados de queda de sinal induzida por suscetibilidade, consistentes com microtumbos, que melhoraram 3 semanas após a internação. 4 pacientes apresentaram miosite da musculatura facial ou cervical. Na categoria 4, que são aqueles pacientes indeterminados, 4 pacientes apresentaram neurite, um associado a cerebelite, 2 pacientes com lesões semelhantes à ADEM, e um paciente apresentou um padrão de vasculite associado a infarto mesencefálico não relacionada com a infecção. Que as manifestações mais prevalentes observadas em crianças, elas se assemelhavam à reação imunomediada de padrão parainfeccioso no cérebro, coluna vertebral, nervos cranianos e raízes nervosas. As manifestações cerebrais foram mais comumente semelhantes à ADEM, na aparência, com irregularidade ou áreas confluentes de hipersinal em T2 na substância branca e cinzenta, com ou sem restrição à difusão. Essas manifestações elas foram observadas em 13 dos 20 pacientes da categoria 1 e 2 e em todas as 4 categorias. Essas manifestações foram encontradas em 28 pacientes das 38 crianças. Em A e B, nós temos
um menino de 1 ano com Covid agudo, que apresentou essas áreas confluentes de hipersinal da substância branca subcortical em FLE, onde a gente pode ver nas cabeças de seta em A, e uma restrição à difusão em DWI na imagem em B. Em C e em D, nós temos um menino de 13 anos, que mostrou também essas mudanças semelhantes na imagem em FLE, com o efeito de massa associado no lobo frontal direito, na cabeça de seta em D, em C. E essa área, ela mostrou um realce sutil, na imagem tem um pós-contraste, onde a gente vê na cabeça de seta em D. Em E e em F, nós temos um menino de 4 anos, da categoria 4, com alterações também semelhantes à ADEM, nas imagens em T2 e em E, e em FLE, em F, nas cabeças de seta. A mielite isolada, ou em combinação com outras alterações cerebrais, também foram observadas. Elas foram vistas em 8 casos. Comumente, ela aparece como um sinal hiperintenso em T2 na substância cinzenta da medula, semelhante à mielopatia desmielinizantes. Houveram 2 casos atípicos de mielite grave, ambos foram observados na fase aguda da doença, que seria a categoria 1. Nós temos casos de uma criança sem condições pré-existentes ou outras comorbidades que desenvolveu um quadro clínico catastrófico de mielite. Ele resultou em tetraplegia permanente desse paciente. O segundo caso foi um quadro de mielite grave, que também a criança teve uma encefalite e uma tuberculose associada. E em um outro caso, de uma mielite necrotizante aguda, tinha sido relatada apenas no adulto, em uma mulher com 69 anos com Covid. Até o presente estudo, nenhuma criança tinha sido relatada em literatura. Nessas imagens, nós temos o caso de uma menina de 3 anos, da categoria 1. Os sintomas que elas tinham eram insuficiência respiratória, confusão, fraqueza de membros e vômitos. Na imagem ponderada em T2, em A, a gente vê um hipersinal anormal na região central da medula, desde a cabeça de seta verde até a cabeça de seta rosa. Em B, numa imagem, tem um pós-contraste, não apresentou nenhum realce. 3 semanas e meia depois, observou-se uma marcada atrofia e necrose na imagem F, entre as cabeças de seta verde, e uma discreta melhora da alteração de sinal na cabeça de seta rosa. Observamos persistentes áreas de restrição à difusão, além de um realce ter um pós-contraste em H, onde sugere-se ainda a doença ativa. Nessa imagem, nós temos também um caso de mielite aguda numa menina de 5 anos. Na imagem em T2, em I, em T1, em J, nós vemos o edema da medula cervical. Essa criança ela foi a óbito com tuberculose associada. A neurite ela foi encontrada em 12 casos estudados. São anormalidades semelhantes nos nervos cranianos. Elas foram observadas também no adulto, já é bem descrito. Dos 9 casos de neurite craniana observada nas 4 categorias, 7 tiveram realce de pelo menos um nervo craniano, sem paralisia correspondente. O achado de realce do nervo craniano na ressonância, ele deve alertar o médico sobre uma possível infecção do SARS-CoV. O realce da codequina ele foi observado em 8 das 38 crianças. Nessas imagens, em A e em B, nós temos um menino também com Covid agudo. Ele apresentou uma paralisia facial aguda e teve uma parada respiratória. Ele tinha um acentuado aumento e espessamento de vários nervos cranianos. E na imagem A, nós vemos o 12º nervo à esquerda, com um realce na cabeça de seta verde. E em B, do 7º nervo bilateralmente. A gente pode ver esse realce nas cabeças de seta. De C a F, nós temos o caso de um menino de 9 anos com Covid agudo, que mostrou o realce do nervo craniano, do seu 3º nervo em C, onde a gente pode ver nas cabeças de seta esse realce, do 8º nervo na cabeça de seta em D, e do 7º nervo bilateralmente nos círculos, na imagem em D.
apresentava um realce da caldequina, na imagem E, onde nós podemos ver esse realce entre a cabeça de seta, bem como as raízes nervosas da coluna cervical, mostrada em F. Em G e em H, é um menino de 13 anos que apresenta um quadro de labirintite, ele está dentro da categoria 4. Ele tinha um realce do giro basal da cóclea, em G nós podemos ver, e uma obliteração parcial do canal semicircular horizontal, onde vemos na imagem em H. Crianças com Covid-19 com a infecção foram os pacientes mais graves nesse estudo, e todos foram a óbito. Todas as co-infecções ocorreram na fase aguda, e nenhuma das crianças tinha alguma doença pré-existente. 2 dessas crianças desenvolveram infecção fulminante por tuberculose no sistema nervoso central e não tiveram exposição desconhecida. A infecção por SARS-CoV, ela causa uma quebra na barreira hematoencefálica e esse mecanismo pode ter facilitado a entrada da micobactéria no líquor dessas crianças, potencializando a infecção. O terceiro caso foi infecção por Staphylococcus aureus meticilino resistente e varicela zoster. O paciente teve microhemorragias, microtrombos e pequenos focos de lesão isquêmica. O quarto caso foi co-infectado por Fusobacterium necróforum e Streptococcus constellatus. O paciente desenvolveu meningite, vasculite e morreu de infartos cerebrais multifocais, mesmo com tratamento agressivo. Esses 4 casos mostram o potencial do SARS-CoV para impedir o sistema imunológico normal do hospedeiro a ter respostas de tal forma que as co-infecções elas podem funcionar sinergicamente, contribuindo para uma evolução clínica bem mais grave. Nessas imagens de A a C, nós temos uma menina de 5 anos, ela apresentou um quadro de febre, cefaleia e convulsões. A ressonância em A mostrava um pequeno infarto frontal esquerdo agudo, na imagem em FLE. E 5 dias depois, ela teve um aumento leptomeníngeo extenso na região basilar, cisternas e regiões pericilvianas, nas imagens ponderadas em T1 pós-contraste, na imagem em B. 3 semanas depois, observa-se restrição à difusão, onde nós vemos esse hipersinal, nas setas em C. Essa menina, ela tinha uma associação com tuberculose. Em D e em F, nós temos uma outra menina que apresentou encefalopatia e dificuldade respiratória aguda e ficou séptica. Ela teve uma infecção associada com Staphylococcus aureus meticilino resistente e o varicela zoster. Ambas foram cultivadas tanto no líquor quanto no sangue. Essa paciente ela teve múltiplos pequenos focos de difusão reduzida na imagem, em D e F, mostrando microinfartos, alguns dos quais estavam associados com microhemorragia, onde nós vemos esse hipossinal na seta em F. Essa paciente morreu 15 dias após o início dos sintomas. Nessas imagens, nós temos um menino de 6 anos que apresentava hipersinal em T2 dispersas pela substância branca supratentorial, e ele tinha uma inflamação do plexo coróide, onde nós podemos evidenciar na imagem G, nas pontas de seta, e focos de realce em anel em T1 pós-contraste em H, sugerindo abscessos. Houve também um realce ependimal, onde nós vemos a cabeça de seta em H, e 2 semanas depois mostrou uma progressão extensa e rápida envolvendo vários